Oi! Mais um episódio do podcast Café com Lentes. É um prazer enorme hoje, assim, meu, porque eu tô com a doutora Carla Cordeiro Vita, né? Nossa convidada especial, especialista em lente de contato, em olho seco. Ela vai se apresentar melhor do que eu, tá? Mas, assim, e ainda com 2 patrocínios maravilhosos, que é a Ótica Diniz e a agência de marketing digital Evolua. Tá aqui com a gente, nossos parceiros também. Então, eu estou muito feliz por esse outro episódio. E, como sempre, né, a gente levar conhecimento sobre visão, sobre tudo, num bate-papo bem descontraído, com perguntas. A doutora já tinha aberto algumas caixinhas de pergunta também, então já tem algumas perguntas, eu tenho várias também. Então, agora a doutora Carla vai se apresentar melhor para vocês. Oi, doutora Carla, Tudo bem, bom? Adriana? Obrigada pelo convite. Esses espaços são super importantes para a gente poder levar informação de qualidade para as pessoas, né? Então, eu sou a doutora Carla Cordeiro Vita, sou oftalmologista especialista em segmento anterior, né, que é a parte anterior do olho. Sou especialista em adaptação especial de lente de contato e adaptações especiais, ceratocone, olho seco e manejo de miopia, controle de miopia. Eu tinha esquecido do ceratocone, gente, que é muito importante, porque, na verdade, o tema de hoje é o ceratocone, porque tem tanta informação para a gente levar para as pessoas. Então, assim, esse convite especial, quando foi feito para a doutora Carla, a gente pensou logo no ceratocone. Ela falou, Adriana, eu acho que ceratocone seria um tema muito importante. Eu falei, doutora, perfeito, perfeito. Então, muito obrigada, e a gente vai falar bastante, então, do ceratocone, né? Vamos sim. Doutora, a gente, como o nome do podcast é Café com Lentes, me diga aí o que gostou do cappuccino. Cappuccino Gostou? delicioso, viu? Cremoso, maravilhoso. Ai, inclusive, que ótimo. A gente estava comentando aqui antes da gente gravar, né? Que eu acabei de voltar de um congresso e lá teve uma palestra todinha sobre os benefícios do café para a saúde dos olhos. Olha então, só. Muita gente não sabe, mas o café faz bem para os olhos, né? Essa coisa do café faz mal, café faz mal. Tem muita gente que tem esse mito aí do café, né? Da taquicardia, aumenta a pressão e tal. Mas o café faz muito bem para os olhos porque ele tem propriedades antioxidantes. E essas propriedades antioxidantes fazem muito bem para os olhos, para a estrutura dos olhos, para a retina, enfim, para o olho como um todo. Doutora, bem interessante. Que notícia boa, sabe por quê? Porque a escolha do café com lentes foi mesmo para fazer aquela menção do café com leite tão tomado. Então, eu nem imaginava que tinha essa ligação também. Olha, eu vou estudar mais sobre isso. E, assim, muito perfeito. Agora, eu fiquei mais feliz ainda com o nome do podcast, Café com Lentes. O nome tá perfeito. E eu, particularmente, sou uma amante do café, amo café. Então, eu também adorei essa notícia. Tem estudos bem legais, assim. Bom. Muito legal, bem interessante. Ok. Então, pronto, doutora. Vamos começar, então. Eu vou fazer a pergunta, assim, que eu acho que um paciente que a senhora dissesse, você tá com ceratocone, eu começando faria. O que é ceratocone? Eu acho muito importante a gente começar definindo, de fato, a doença, né? Então, por definição, ceratocone é uma doença que causa um afinamento na córnea. A córnea é aquela primeira parte transparente do nosso olho. Eu brinco que é a nossa primeira lente do olho. Nosso olho tem várias lentes. E a córnea é a primeira lente. É uma lente poderosa, transparente. E o ceratocone, ele é um afinamento na córnea, esse afinamento acaba causando uma deformidade. E essa deformidade acaba causando aí uma baixa de visão importante, porque gera um astigmatismo muito alto, muitas vezes uma miopia muito alta, e acaba causando uma baixa de visão bem importante. E o principal fator de risco modificável ao desenvolvimento do ceratocone é o hábito de coçar os olhos. Então, os pacientes que têm hábitos de coçar os olhos têm um risco muito aumentado de desenvolver a doença. Ô, doutora, e essa coisa de coçar os olhos, às vezes, pode ser uma mania da pessoa ou pode ser uma outra condição, uma outra patologia que leva ela a coçar o olho, sem ser o ceratocone, entendeu? Tipo assim, uma alergia, alguma coisa? Porque eu já tive conjuntivite alérgica, então eu só lembro de ter ficado coçando o olho nessa época. Mas existe outros tipos? Entenda, o ceratocone é uma consequência do hábito de coçar. Tá? Ele não é a causa, ele é a consequência. Entendeu? Porque é aquele hábito de você estar sempre neste movimento, ó. E aí você vai afinando a sua córnea, você vai deformando ela com esse movimento de coçar os olhos. Então ele é uma consequência. E a coceira sempre tem que ter uma causa, tá? Não necessariamente alérgica. A gente tem as blefarites que coçam muito os olhos, a gente tem
os pacientes de olho seco que tem muita coceira nos olhos. Então, existem outras causas de coceira que não só a alérgica. De um modo geral, aquela coceira da infância, aquela criança coçadora, que a gente chama, geralmente é uma criança alérgica, tá? Que tem um histórico de alergia e de atopia, até de outras alergias, dermatites, rinites, e acabam tendo também conjuntivite alérgica e coçam muito, criam um hábito de coçar os olhos. Então, muitas vezes a gente controla a coceira, controla a alergia e o hábito continua. E esse hábito de coçar os olhos ao longo dos anos causa o ceratocone. É claro que esse paciente tem que ter uma predisposição, tá, Adriana? Isso é importante também, Tá. as pessoas entenderem. Mas é genético ou não? Existe uma predisposição genética. A fisiopatologia do ceratocone em si não está muito bem esclarecida até hoje, porque são vários fatores que influenciam para o desenvolvimento dessa condição, dessa doença, né? Porque ele tem um CID, então é uma doença. Então, são vários fatores que influenciam, porque existem aqueles pacientes coçadores, a gente chama de pacientes coçadores, né? Existem pacientes coçadores que não desenvolvem o ceratocone. E existem pacientes que não coçam e que desenvolvem ceratocone. Então, a gente também tem esse contraponto. Mas o fato é que as pessoas que coçam, que têm hábito de coçar, que são coçadores, que têm histórico de alergia, têm um risco muito aumentado para desenvolver o ceratocone. Doutora, como a senhora citou a blefarite, né? Eu, no caso, sei, mas nem todos os ouvintes, às vezes, sabem o que é. Então, a senhora pode fazer uma breve explicação também da blefarite? Então, a blefarite, ela é uma inflamação na borda palpebral, tá? Geralmente vindo uma disfunção de glândula. Nós temos glândulas na borda palpebral, chamado glândulas de meibômio, que são glândulas produtoras de uma camada muito importante da nossa lágrima, que é a camada de gordura. E essa camada de gordura é que segura a nossa lágrima, não deixa ela evaporar tão rápido, tá? E a blefarite é uma disfunção, geralmente, nessas glândulas e na borda palpebral, causando aumento de oleosidade, acúmulo de caspa, de debris, isso tudo vai obstruindo essas glândulas, e isso vai causando uma coceira muito grande, isso pode realmente virar uma coisa bem, bem séria, assim, no olho do paciente, causar vários outros problemas, mas de um modo geral, a blefarite é uma inflamação na borda palpebral. Tá? Que pode causar muita coceira por excesso de oleosidade. Sabe caspa na cabeça que coça pra caramba? Então, a gente vai acumulando caspa nos olhos, coça muito. Aí você vê, doutora, quando a gente é leigo, né? Eu pensava assim, a gente falavam vulgarmente que a blefarite, a pessoa não tinha uma higiene, não se cuidava. Eu falava assim, mas engraçado, eu nunca precisei usar nenhum produto ou lavar meu olho. Inclusive, às vezes faço uma coisa errada, que é dormir com maquiagem, né? No outro dia que eu lembro. E aí eu falo, não, então, porque tem toda uma história, não é só porque eu não lavei o olho, não. Muito obrigada pelas informações. Ficou bem esclarecedor, né? Agora uma coisa que é inegociável, viu? Lavar os olhos, higienizar pálpebra e cílios todos os dias e não dormir de maquiagem. Isso é inegociável, inegociável. O hábito de higienizar as pálpebras e os olhos, né? Limpar os olhos todos os dias com um produto específico. Hoje a gente tem excelentes produtos que fazem a função de higiene palpebral. É um hábito que tem que ter, assim, que você tem que incorporar na sua rotina como escovar os dentes. Então, lavar os olhos todos os dias é um hábito inegociável. E jamais durmam de maquiagem, porque isso daí faz muito mal para a pele e para os olhos. Pronto, gente, pelo amor de Deus, tá vendo? Não, faz de conta que eu nem falei, que eu durmo às vezes de maquiagem. E minha mãe sempre falou isso, não dorme de maquiagem. Chegou, e é engraçado, ela não é oftalmo nem nada, mas ela fala assim, você não escova os dentes? Na hora que você for escovar, você já tira a maquiagem, já faz alguma coisa. Então, mas realmente é uma coisa séria, né? A gente, tanto pra pele, pra tudo, né? Mas agora o recado tá dado. Jamais vou dormir maquiada de novo. Porque você não higienizando pálpebra, né? Assim, vamos entender que os cílios é a nossa primeira barreira contra coisas que vêm externas, né? Barreira física mesmo. Ele exerce uma função muito importante ali nos nossos olhos, né? E a nossa borda palpebral é muito importante também ali, porque aquela saúde da borda palpebral faz muita diferença na saúde dos olhos. Porque você imagina que você está com aquilo desregulado, você favorece a proliferação de bactérias, por exemplo. Aí você começa a ter tersol, que é o ordelo de repetição, calásios, inflamações muito sérias. Tem pessoas que fazem uma úlcera de córnea por conta dessa disfunção na borda palpebral. Então, assim, às vezes fala, blefarite é coisa simples. Às vezes não é. Eu tenho pacientes com complicações sérias por conta dessa disfunção, que pode causar outras infecções, né? Então, assim, a gente tem que cuidar dessa parte aí do olho que passa despercebido, às vezes até por alguns colegas na hora da consulta, né? Assim, passa batido, sabe? Sim, então, essa orientação da higiene palpebral é muito importante mesmo. Poxa, e a outra coisa foi o olho seco também, que me chamou a atenção. Quer dizer, também
pode ajudar a piorar um ceratocone, um olho seco. Sim, porque o olho seco ele coça muito também, né? Então, assim, você pode realmente ter muito incômodo, manipula muito o olho, coça muitos olhos. Então, você pode, exatamente o que você falou, o paciente que já tem o ceratocone, se não trata o olho seco, ele pode ter uma piora, uma evolução da doença, porque ele continua tendo o hábito de coçar, né? Então, isso é uma coisa muito importante também para a gente poder cuidar. Então, assim, a coceira definitivamente não é só alergia. Existem muitos outros fatores, né? Tratáveis, que precisam ser tratados. Uhum. E, doutora, depois que a pessoa foi diagnosticado, tem um ceratocone, e agora? Ele procura um médico especialista, ele continua no tele, ele vai usar óculos normal? 1000 perguntas, né? Bora lá. Não, eu adorei essa pergunta, porque assim, eu tenho ceratocone e agora? Isso é muito importante, porque quando eu recebo o paciente com ceratocone, às vezes já com diagnóstico dado por outro colega que não é especialista, ele chega muito apavorado, ele chega com muito medo, ele vai na internet, ele procura 1000 informações, ele olha na internet e vê que ele vai precisar fazer transplante, que ele pode ficar cego, que vai ter infecção. Então assim, ele chega em pânico, geralmente chega junto com a família inteira, querendo saber mais da doença. Então, vamos lá, eu tenho ceratocone agora. Eu costumo falar assim, calma, respira e vamos conversar. Então, a indicação é o seguinte, o que o paciente de ceratocone tem que ter em mente, tem que ter muito claro na cabeça dele. Ele tem que ser acompanhado regularmente. Um paciente com ceratocone não pode ficar abandonado, não pode ir numa consulta e voltar daqui a 5 anos. Não pode, porque é muito importante que a gente acompanhe essa doença. Ceratocone é uma doença progressiva, ou seja, ela pode progredir, ela pode evoluir, e a gente tem condições hoje de tratar essa evolução, de parar essa evolução. Então isso é que é muito importante, o acompanhamento. Eu recebo pacientes às vezes com ceratocone que voltam depois de 3, 5 anos para consulta. E aí a coisa já evoluiu muito, a gente podia ter intervido ali. Eu brinco que é o time, né? A gente tem o time certo para poder intervir no paciente com ceratocone. Então, descobriu o ceratocone, você precisa saber que você precisa ser acompanhado, a cada 6 meses pelo menos, tá? A cada 6 meses? A cada 6 meses, de um modo então geral. A consulta anual que a gente faz normal, não. Com um ceratocone, então, no mínimo 6 meses. Isso. Depois disso, a gente precisa classificar o tipo de ceratocone. A gente tem ceratocone leve, moderado e avançado. Então, a gente tem vários tipos de ceratocone. E é preciso que esse ceratocone seja classificado e a gente entenda qual é a condição daquele paciente. E qual é o grande objetivo do paciente com ceratocone? É a reabilitação visual, gente. Eu preciso fazer com que esse paciente com ceratocone volte a enxergar, para que ele tenha condições de levar uma vida normal. Então, isso é muito importante, né? Eu recebo pacientes com ceratocone jovens, de 18, 20 anos, com a vida parada, porque pararam de enxergar. Porque o ceratocone baixou a visão de um jeito que parou a vida, não consegue mais. Então, o meu objetivo principal é reabilitar esse paciente. E como é que eu vou reabilitar esse paciente? Ou com óculos, ou com lente de contato. Em alguns casos, o óculos não resolve, não corrige a visão completamente, porque o astigmatismo ele é tão alto, a irregularidade é tão alta que o óculos não consegue dar uma visão boa. E aí a gente usa o recurso da lente de contato rígida para poder reabilitar a visão desse paciente. Então a gente fala que o ceratocone ele é uma escada, que a gente vai subindo os degraus. O primeiro degrau está ali no diagnóstico e na reabilitação visual. Se eu precisar, eu subo os outros degraus. Se eu precisar de um tratamento mais que seja cirúrgico, a gente vai pensar no anel. O anel é um tratamento que a gente faz quando a gente não consegue reabilitar. Eu ia te perguntar sobre esse anel, porque eu lendo algumas coisas, eu sei que já tem esse anel há alguns anos, essa cirurgia isso. E tal. Eu ia te perguntar sobre isso. Mas também é uma cirurgia que a gente não é indicada sempre, tá? E também não é uma cirurgia que eu vou curar o seu ceratocone. Isso é importante as pessoas saberem também. O ceratocone não tem cura. O ceratocone é uma doença crônica que não tem cura, ela tem controle, mas não tem cura. Não existe cirurgia que vai curar o seu ceratocone, tá? Isso também é muito importante. A gente lança a mão do anel quando o paciente com o recurso que a gente usou de óculos ou lente de contato, não consegue reabilitar. Aí a gente pode lançar a mão do anel para tentar regularizar um pouco mais essa irregularidade, fazer com que eu consiga adaptar uma lente, de repente melhor, ou passar um óculos. E aí a gente volta sempre para a reabilitação visual, percebeu? Sim. Então assim, o anel tá ali, eu vou usar esse recurso? Mas eu vou voltar para reabilitar. Sempre para reabilitação visual. E no último caso, quando nenhum desses casos resolve, a gente tem o último degrau, que é o transplante de córnea, quando a gente já tentou todos os recursos anteriores. E paralelo a essa escada, eu tenho um corrimão, que a gente chama, que é o crosslinking. Crosslinking é o procedimento cirúrgico que a gente tem para estabilizar o ceratocone que está avançando. Então, é um procedimento que a gente faz, que a gente basicamente aplica uma vitamina nos olhos e uma luz para a gente poder deixar essa córnea mais firme e evitar que ela evolua.
Então, para alguns casos de evolução, a gente usa o crosslink para poder estabilizar, sabia, tá? Porque o que acontece? O ceratocone, eu vou fazer uma analogia bem básica, assim, né? É como se a córnea fosse mais mole, tá? Então, ela vai afinando e vai deformando, certo? Então, o que o crosslink faz? Ele como se deixasse essa córnea mais firme, mais dura, e para ela não ficar deformando, tá? E isso acontece, isso é muito importante, interessante eu falar também, que isso acontece naturalmente com o decorrer da idade. Então, o ceratocone é uma doença de paciente jovem. É uma doença que evolui em paciente jovem. O paciente mais velho, geralmente, tem o benefício, eu brinco aqui que tem o benefício da idade. O benefício da idade é o ceratocone estabilizar por si só, porque a córnea já está mais velha e já está mais firme. Então, já não evolui. Estabiliza com quantos anos, mais ou menos, doutora? Olha, de um modo geral, a partir dos 30, 35, ele começa a estabilizar já por si só. É como a miopia é mais ou menos nessa faixa também, ou não? Eu tô enganada. Olha, a miopia é o seguinte, a gente mudou, eu falo isso muito assim, a gente mudou muito a dinâmica da miopia nos últimos anos por conta das telas, né? Então, assim, teoricamente, o nosso olho para de crescer aos 21 anos. Aos 21 anos, nosso olho para de crescer e, teoricamente, você estabilizaria a sua miopia. Só que a miopia tem outros fatores que envolvem, né? Então, a gente pode continuar tendo evolução do grau após os 21 anos, e principalmente porque a gente está hoje inserido num mundo de telas, usando muito a visão de perto, isso tem mudado um pouco. Então, tem gente que não estabiliza a miopia, ela vai ficar oscilando aí o resto da vida, mas, de um modo geral, aquela miopia que vai crescendo, aumentando por conta do crescimento do olho, ela para aos 21. Tá? E aí os outros fatores é que podem influenciar aí no desenvolvimento dessa mas é outra fisiopatologia, né? É engraçado você falando agora, eu lembrei que tem uma colega da senhora, ela é de Feira de Santana, e ela é jovem, mas teria que já ter estabilizado a miopia e tá aumentando. E aí, a gente falando das lentes de focos, ela falou assim, meu Deus do céu, eu vou usar uma lente de criança, de adolescente, para ver se estabiliza a minha miopia, porque era para ter parado e não... Então, eu acho que é exatamente essa coisa das telas, daqui a alguns anos vai ter mudado basicamente isso também. Mas não é o caso do ceratocone. O ceratocone ainda tem aquela idade para estabilizar. Então. Exatamente. Então, assim, às vezes eu pego paciente já de 35, 40 anos que chega para mim que eu diagnostico um ceratocone. Eu brinco que quando a gente está fazendo exame, quando a gente é especialista, a gente está fazendo exame, a gente desconfia através da história do paciente, através daquele grau que está oscilando. Aí eu brinco que vem um anjinho assim no meu ouvido, ó, faz um exame complementar aí, porque ele tem ceratocone. Então, às vezes eu descubro ceratocone em paciente com 40 anos, já que nunca soube que tinha, que a gente chama daquele ceratocone incipiente, que é aquele ceratocone pequenininho, que nunca baixou a visão de forma significativa, e ele nunca soube que tinha. Aí, quando a gente vai dar essa notícia pro paciente, o paciente fala, meu Deus, doutora, eu nunca soube, e agora, meu Deus, eu vou ficar cego. Aí vai na internet, vê um monte de coisa. Não, calma, com 40 anos, 35, 40 anos, dificilmente isso vai evoluir. A gente só precisa acompanhar, porque nada é 100% na medicina, a gente não é 100%, né? Mas dificilmente isso vai evoluir. Então, eu brinco com ele, você tem o benefício da idade aí, né? Então, é só acompanhar. Que bom. Outra coisa, como funciona o ceratocone e o SUS, por exemplo? A pessoa, quando a senhora disse, chega uma determinada... me fugiu a palavra agora... que a pessoa não pode mais trabalhar, não pode mais fazer, que atinge, assim, existe alguma coisa dentro do SUS também, em termos de benefícios, né, para essa pessoa? Então, aí ele entra nos pacientes de baixa visão, né, ele entra no rol do baixo de baixa visão. Quando o paciente chega num ponto que a gente não consegue reabilitar mais ele, seja por qual motivo for, né, Adriana, a gente sabe que a gente tem um sistema de saúde, infelizmente, precário, então, assim, muitas vezes o paciente não consegue ter todas as oportunidades que ele deveria ter para reabilitar e realmente acaba tendo uma baixa de visão importante. Aí ele entra no paciente de baixa visão e aí ele pode, sim, ter benefício como PCD, né? É isso, como PCD. Exatamente, ter esse benefício como outras PCD também. Então é importante também. Doutora, a senhora falou de lente rígida. Eu queria que a senhora falasse mais, explicasse mais, que ainda tem um preconceito. Depois da lente gelatinosa, ficou um preconceito muito grande das lentes rígidas, mas não é o caso, por ceratocone não vai ser a gelatinosa, vai ser a rígida. Então, assim, você como especialista, eu queria que você falasse mais para desmistificar a lente rígida para o pessoal. Primeira coisa que eu gosto de falar da lente rígida, e eu desmistifico isso muito, é quando eu dou o meu exemplo. Eu sou usuária de lente rígida, então...
Olha só, gente, Então, eu não sabia, a tá lente vendo? rígida é tão boa que eu uso, tá vendo? Então, assim, faço o que eu digo e faço o que eu faço, porque eu sou usuária de lente rígida. Mas, assim, né, tirando a brincadeira, realmente eu sou usuária de lente rígida. Mas, então, realmente tem um preconceito muito grande. Primeiro que as pessoas acham que a lente rígida é uma lente de vidro. E não é de vidro, né? Ele é uma espécie de plástico, é um plástico de alta tecnologia e alta permeabilidade ao oxigênio, né? Então, assim, eu sou apaixonada, porque eu acho incrível um objeto daquele tamanho transformar a vida como transforma, sabe? Eu tenho um paciente, Adriana, que sai do meu consultório chorando de emoção depois que eu adapto uma lente rígida. Me abraça chorando, eu choro junto, né? Claro. Porque, assim, é lindo ver a reabilitação visual. É lindo como um pequeno objeto daquele faz uma mudança na vida. Os jovens, como eu te falei no começo, que estão com a vida parada e voltam a viver, voltam a estudar, a dirigir, a fazer uma faculdade, a produzir, a ser produtivo. Né? Então, assim, eu sou apaixonada pelo mundo das lentes de contato, não é à toa que eu me dedico realmente a isso. Mas as lentes rígidas têm um preconceito, porque todo mundo acha que realmente vai incomodar muito, como é que eu vou botar um pedaço de vidro no meu olho? Tem aquela parte de pacientes que de fato não se adaptam. E eu já ia te perguntar assim, deve ter o período de adaptação, mas como Sim. nós sempre temos pressa de tudo, acha que colocar já se adaptou. Não, ela vai demorar um pouquinho mais do que a gelatinosa, né? Sabe? A gelatinosa, obviamente, é muito mais confortável, uma lente maleável. Eu gosto muito de fazer analogia com sapato. Tem duas coisas que são iguais ao sapato. Primeiro, a lente de contato é a lente de contato que tem que ser para o seu olho, para as medidas do seu olho, assim como o seu sapato tem que ser para as medidas do seu pé. E tem a questão de adaptação. Quando você compra um sapato novo, ele não é confortável logo que você começa a usar. Então, você tem que ir usando para ele ir se moldando e ficando mais confortável. A lente de contato é a mesma coisa. Você precisa usar para que você consiga ficar adaptado e ela pare de te incomodar. Então, você vai ter sim uma curva de adaptação. Eu não posso mentir aqui e dizer que você vai colocar e não vai sentir nada. É mentira. Você vai sentir um pouco. Existe uma curva de adaptação, mas adapta. Isso eu posso garantir que adapta. Então, assim, eu acho muito legal a gente falar sobre as lentes de contato. E, assim, é uma coisa importante também que eu gosto de falar muito, né? Eu recebo muito isso na caixinha, quando eu abro caixinha de perguntas, eu recebo muito essa pergunta. Doutora, por que o ceratocone é proibido usar lente rígida, lente gelatinosa? Eu falo, gente, o problema não é o material gelatinoso, não. Não é o problema, ela não é ser gelatinosa. O problema é que a lente gelatinosa é uma lente mole. Ela é uma lente maleável. O que ela vai fazer quando ela entra no seu olho? Ela vai se moldar. Ah, vai se moldar ao ceratocone. Exatamente. Então, a sua córnea é deformada. Então, ele vai se moldar. Aquela deformidade não vai te entregar uma visão que você precisa. O que a lente rígida faz? Por ela ser um material firme, ela, na hora que ela entra em contato com a superfície do seu olho, ela vai impor a curvatura dela no seu olho, que é uma curvatura regular. E ela impondo essa curvatura regular, ela corrige a aberração. Por isso que a lente rígida dá uma visão tão boa e por isso que ela é indicada para paciente com ceratocone e afins, né? E doenças de ectasia de córnea, de deformidade de córnea. Entendeu? Doutora, outro dia vendo sobre lente de contato, eu achei tão interessante que a gente acha assim que a lente de contato realmente fica, né, grudada no olho e tal, e depois eu soube que ela fica sobre a lágrima, né? E por isso que tem, acho que tempos de usar as lentes de contato, seja gelatinosa, rígida, tem tipo assim, quantidade de horas? Ela não gruda no olho, como você falou, ela fica, na verdade, ela divide a lágrima, vamos dizer assim, né? A gente tem o filme lacrimal que passa por trás, tem a lente, tem o filme lacrimal que passa pela frente. Né? Isso é a lente de contato rígida corneana, que é aquela pequenininha, porque a gente tem as lentes esclerais, que são lentes diferentes, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre elas. Então, assim, você tem uma lente entre o filme lacrimal, vamos dizer assim. E eu preciso desse filme lacrimal para que o seu olho também oxigene, né? Isso é importante. Então, a lente de contato, ela fica ali entre o filme lacrimal e movimentando. Então, na hora que eu pisco, eu tô movimentando, a lente está subindo, está descendo e está trocando lágrima e, com isso, trocando oxigênio. Então, por isso que a gente gosta muito da lente de contato. A gente brinca que a lente de contato rígida é a lente mais fisiológica para o olho. Por quê? Porque ela está oxigenando seu olho pelo material e pela piscada. Então, eu tenho material que é permeável ao oxigênio, todas as lentes têm material permeável ao oxigênio, e no caso da lente rígida, eu estou piscando, eu estou trocando lágrima e eu estou oxigenando seu olho também pela lágrima. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou piscar mais, seria porque ela é mais espessa que a outra, ou porque ela é rígida, aí eu pisco mais, aí eu lubrifico mais? Não, piscada normal. Sim. O piscar normal da pessoa. Você não pisca mais porque você está de lente, é uma piscada normal. Mas a lente gelatinosa, ela ultrapassa da córnea, né? Ela é uma lente grande. Ela se apoia na parte branquinha do olho. Então, ela não está fazendo esse movimento, ela não está trocando. Ela está trocando só pelo material.
E a lente rígida não, ela troca pelo material e pela piscada, pela lágrima. Entendeu? Ela está ali movimentando. Então, é uma lente muito mais fisiológica para o olho, né? E a questão das horas da lente de contato é o seguinte, as lentes de contato hoje são muito boas, né? Seja gelatinosa, seja rígida, são lentes com tecnologia muito boa, e tem um alto índice de DK, o DK que a gente chama é o índice de permeabilidade ao oxigênio. Então, essas lentes são muito boas. Então, é uma lente que você pode, sim, colocar de manhã e tirar de noite. Nunca durma com suas lentes de contato, a não ser que você faça ortoceratologia, que é aquela lente de contato que você usa para dormir, para corrigir a sua miopia, isso é hipermetropia. Exceto a lente de ortoceratologia, que você só usa para dormir, a lente de contato convencional você jamais deve dormir com ela, tá? Isso é uma coisa muito importante também que vocês precisam saber, porque, enfim, acaba acontecendo demais isso, né? Então, jamais durmam com suas lentes de contato. Então, assim, mas você pode perfeitamente colocar de manhã e tirar de noite. Eu falo que eu coloco a minha lente 4h30 da manhã e tiro quando eu vou dormir, 10 da noite. Porque é o dia a dia das pessoas, né? Porque se você ficar às vezes 8 horas, mas você passa às vezes mais do que 8 horas na rua. Então, isso é uma boa notícia, né? Pra gente saber que realmente dá pra você passar seu dia, ir pro trabalho, ir pra academia, chegar em casa e tirar. E não façam como eu fazia com a maquiagem, tá? Não dorme com a lente de contato, a não ser como aquela que a doutora falou, que é o contrário, né, doutora? A pessoa passa o dia sem e dorme com ela. Exatamente. É a ortoceratologia. É a lente que corrige o grau enquanto dorme, né? É outro tipo de lente. E aí a gente tem as lentes esclerais, que são as lentes especiais, né? Que são as lentes maiores, são lentes rígidas, maiores, que como o nome já diz, ela se apoia na esclera, ela se apoia na parte branca do olho, e é uma lente que a gente usa para casos especiais de ceratocones mais avançados, de pacientes que não conseguem usar a lente rígida corneana, que é a menorzinha. Então, essa lente escleral é uma lente muito confortável, justamente porque ela não se movimenta, ela fica paradinha ali no olho, tá? Mas é uma lente que a gente usa para casos especiais, porque ela é uma lente que ela tem um custo mais alto, ela é uma lente que ela tem uma colocação diferente, porque você precisa preencher ela com um sorinho fisiológico estéreo, para poder você fazer aquela câmara úmida entre o olho e a lente, porque não vai entrar lágrima ali, então você tem que preencher ela com soro. Então, assim, e você tem que a cada 6 horas tirar essa lente para trocar esse sorinho. Então, ela tem... eu ia te perguntar isso, já que tem esse soro e não é a lágrima, então ela tem um tempo. Ela tem um tempo. A cada 6 horas, o recomendado é você tirar a sua lente escleral, trocar aqueles soros dentro, você pode recolocar, mas você precisa trocar aquele sorinho de dentro, tá? Então, a lente escleral, ela tem essas particularidades, é considerada uma lente especial, então a gente usa lentes especiais para casos mais especiais e mais específicos. Mas é uma lente fantástica, a gente realmente mudou aí o caminho aí dos pacientes com ceratocone, que muitas vezes estavam já na fila de transplante, e a gente consegue reabilitar eles com essa lente. Então, mas é uma lente que a gente reserva para casos realmente especiais. Mas que bom que é mais uma coisa, né, e que tem eficácia e que as pessoas podem realmente usar. E eu acho que a grande população, assim, que não tem um acesso à oftalmologia, e aí eu faço um alerta também, gente, sobre essa coisa do optometrista. Vocês acham que um optometrista que estuda tão pouco, por exemplo, vai conseguir detectar uma coisa dessa que a doutora Carla está falando? Por isso a necessidade não só de olhar o grau do óculos, né? Então, assim, eu sei que está tendo muita coisa e eu acho que a pessoa tem que ter essa consulta, nem que seja uma vez por ano, com o oftalmologista, para detectar uma coisa dessa e a pessoa não tem uma futura cegueira, né, doutora? Exatamente. Eu vou contar um caso de um paciente que eu atendi tem pouco tempo. Um jovem de 18 anos que me procurou querendo fazer uma cirurgia refrativa. E aí, quando eu fui ver já o grau que ele usava, ele já era alto míope. E quando eu falo alto míope, eu falo altíssimo míope. Ele já tinha um óculos de menos 15 graus. E aí, quando eu fui ver o exame dele, quando eu fui colocar lá, fazia refração, o grau dele chegava a quase 20. Mesmo assim, ele não chegava numa visão muito boa. E usando aquele óculos grosso e... teve a informação que não poderia usar lente de contato e chegou para mim com a esperança de uma cirurgia refrativa. E como eu falei, aí veio aquele anjinho, soprou no meu ouvido, faz um exame que tem alguma coisa errada. E eu já desconfiei pelo exame e pela biomicroscopia que ele tinha alguma coisa. E foi batata, ele tinha um ceratocone avançado, nunca soube, a baixa de visão dele era por conta do ceratocone.
Eu adaptei uma lente de contato rígida dele, ele recuperou a visão, assim, em 95%, ou seja, agora ele tem uma visão reabilitada como uma pessoa normal. Então, assim, é um paciente que passou 18, 20 anos da vida dele fazendo consultas sem nem desconfiar que tinha um problema sério no olho, que poderia ter sido que a gente poderia ter intervido antes, né? Poderiam ter intervido antes para não deixar chegar no ponto que chegou. Então, assim, são essas coisas que acabam passando se você não é atendido por um profissional oftalmologista, né? É o que eu falo, né? A consulta oftalmológica vai muito além do óculos, muito além. O óculos é só uma parte da consulta oftalmológica, mas dessa consulta oftalmológica a gente avalia todas as estruturas do seu olho e investiga doenças como ceratocone, por exemplo. Porque imagino quantas pessoas que têm realmente uma miopia alta e que têm já predisposição e que nem imaginam que pode ter um possível ceratocone. Com certeza, deve ter muita gente por aí. Eu fiz um trabalho na Paraíba, eu fui fazer uma gestão lá, e aí depois eu tive a oportunidade também de visitar alguns interior, e eu olhei assim, meu Deus do céu, como é carente, porque aqui eu só trabalhei até em Feira de Santana, tal, que é uma grande cidade, mas lá na Paraíba eu tive essa oportunidade de ir nas cidades bem pequenininhas, fazendo uma mentoria, e aí eu vi quanta negligência, quanta coisa, quantas pessoas, pessoas que precisavam de uma simples cirurgia de uma catarata, uma coisa, e não indicavam, não tinham acesso. E é muito doloroso não ter o acesso à oftalmologia. A gente ainda vive uma realidade, porque a gente está numa capital, né? A gente ainda vive uma realidade, digamos, razoável. Mas nesses interiores do Brasil aí, as pessoas muitas vezes ficam cegas por falta de oportunidade de tratar, né? De cuidar mesmo. Se a gente aqui em Salvador já pega esse tipo de história, imagina nesses interiores, né? É verdade. Se na capital a gente já vê isso, imagine o lugar onde as pessoas têm menos acesso ainda à informação, a tudo. É por isso que, como a doutora disse, assim, quanto mais programas, quanto mais coisas que levem informação para as pessoas, é interessante. A gente não sabe, assim, a quem vai chegar esse podcast, mas, gente, chegando a uma pessoa sequer, e ela tem uma miopia alta, imagine, ela pensa, mas será que eu posso ter realmente um ceratocone e ir lá pesquisar e mudar a realidade dele, no geral, no todo, e num futuro que poderia ser realmente bem catastrófico, e aí, não, ele ter realmente a possibilidade de, não a cura, como a doutora disse, mas a possibilidade de viver bem. Exatamente, do acompanhamento, né? Que é o que eu falo sempre, bato nessa tecla sempre. O acompanhamento para a gente não perder o time de intervir na hora certa, né? Isso é muito importante. E tem uma coisa que os pacientes me perguntam muito, assim, eu abri uma caixinha ontem no meu Instagram para a gente poder, que às vezes a pergunta, né, do público a gente às vezes não imagina as dúvidas que eles têm, né? Então, assim, que me perguntam muito, doutora, eu tenho ceratocone, eu não posso usar óculos, então? Não é isso, claro que pode. O óculos é um meio de reabilitação visual e tem muito paciente com ceratocone que só usa óculos. A questão é que muitas vezes o óculos não vai dar uma visão tão boa quanto a lente de contato. Nada vai dar uma visão boa como a lente de contato dá para esse paciente com ceratocone. Justamente porque eu vou estar ali corrigindo aquela aberração através daquela superfície regular que a lente de contato vai impor. Né? Então, assim, não é que não pode, não é proibido usar óculos de forma alguma. É porque ele não vai, talvez, enxergar tão bem quanto ele enxergaria com a lente de contato. E, normalmente, esse paciente, ele vai ter um óculos para um descanso ou para uma eventualidade com a lente, doutora? E também, outra pergunta, praia, como é que ele faz com essa lente? Praia, é só um solar para proteger ele e tal? Me conte mais sobre isso. Olha só, de um modo geral, a gente gosta de orientar que o paciente tenha um óculos de apoio, né? Até para ele não ficar sem ter nenhum recurso para enxergar. Mas existem pacientes com ceratocone que simplesmente não conseguem ter um óculos, a gente não consegue ter uma refração para ele. Não existe um grau de óculos que eu possa passar. Tamanha é a deformidade da córnea dele, entendeu? É um astigmatismo altíssimo, muito irregular. Às vezes oscila, de manhã está de um jeito, à noite está outro jeito, e porque a córnea ela acaba sendo uma córnea mais plástica, então oscila. Então, às vezes, esses pacientes não conseguem ter um óculos para usar, simplesmente. Então, esses pacientes são pacientes dependentes 100% da lente de contato. 100% da lente de contato. Não tem jeito. Assim. E aí, quando vão fazer, assim, de um modo geral, a lente de contato, né, ela te dá liberdade para tudo, né? Assim, é um dos grandes objetivos da lente de contato, independente do paciente ter ceratocone, porque no caso do ceratocone é para reabilitar, para ele enxergar de fato, voltar a enxergar, né?
Mas, de um modo geral, a lente de contato ela é para te dar liberdade para tudo, para fazer um exercício, para sair sem estar de óculos, para ir numa praia, numa piscina. A questão da praia e da piscina, a gente precisa ter sempre um parêntese aí no meio, né? Praia e piscina e lente de contato geralmente são coisas que não combinam muito. Então, a gente sempre pede muita cautela e muito cuidado, no sentido de que se ele for mergulhar, não abra os olhos de forma alguma dentro da água, use um bom óculos de natação, sempre com óculos escuros para poder proteger aí daquele vento, daquela poeira da praia, mas tomar esses cuidados aí quando for à praia, porque eu também não posso chegar para o paciente de ceratocone e falar com ele assim, olha, você não vai poder, vai ter que tirar a sua lente para ir para a praia. Ele vai para a praia, porque ele não vai enxergar. Ele vai dizer, eu prefiro ficar em casa, eu não vou enxergar nada. Entendeu? Então, assim, a orientação para esses pacientes que usam a lente para viver é diferente de um paciente que usa a lente como opção. Uma opção, que exatamente, como você falou, com opção. Como ela trabalha também com lente gelatinosa, ela pode falar muito bem disso. Por que não ter seu óculos solar com grau para ir para a praia? Esse, no caso, de uma lente gelatinosa, de um paciente comum, não do ou ceratocone, até mesmo, né? tem uma opção muito boa para os pacientes usuários de lente gelatinosa, porque assim, eu tenho pacientes que não têm ceratocone, mas tem 10 graus de miopia, 9, 11, não querem ter um óculos nem de sol grosso e pesado, né? Então, assim, esses pacientes que usam, são de córneas regulares, né? Que usam ou até lente rígida ou lente gelatinosa, aquela de descarte mensal, eu gosto de orientar muito quando for à praia ou à piscina, usar a lente de descarte diário, que é uma lente que ele usa naquele momento, chega em casa e joga fora. Então, o risco de infecção é muito menor, infinitamente menor, porque ele é uso único. Então, é uma dica super legal aí. Usar a lente de descarte diário quando você for para a praia, quando você for para a piscina, sempre com cuidado de não abrir os olhos dentro d'água, evitar mergulhar, essas coisas todas, mas a lente de descarte diário ela é muito interessante para esses casos. Vou dar um exemplo muito prático, surfista. Eu pego muito surfista, como é que eu vou falar pro surfista? Não vai surfar, você não vai poder surfar com a sua lente, não. Ele não vai enxergar. A onda que tá vindo grande vai derrubar ele, porque ele não vai enxergar nada. Um surfista de 5 graus, 4 graus, e vai surfar. Como é que ele vai surfar sem lente de contato? Aí a gente sempre dá a opção da lente de contato diária. Doutora, a senhora fala uma coisa certa, que a gente esquece dessa lente de contato diária. Quer ver uma coisa? O pessoal que joga futebol, e às vezes homem não gosta muito de lente de contato, fala, dá trabalho e tal. Mas quando ele, por exemplo, um futebol, ele pega essa de descarte, né, único, ele não vai ter trabalho de ficar limpando, já que ele não quer, já que ele acha tudo trabalhoso. Então, gente, é incrível. Eu já tive um amigo que ele usava só para realmente o futebol. E ele fazia 2 vezes por semana, foi um negócio de futebol, tinha no meio, coisa, e ele usava só essas 2 vezes a lente e descartava e jogava fora. E não é uma lente cara, né? Isso, doutora? Elas são individuais, né? Você compra a caixinha individual, então você abre o blister individual, usa naquele momento, chega em casa e joga fora. Para o esportista, né, a dica aqui para o esporte, né, que eu gosto muito, inclusive eu também sou super adepta ao esporte, ou a lente de contato descarte diário, que inclusive assim, é uma lente que eu gosto realmente muito, eu acho muito segura, eu acho prática, eu acho fantástica. Ou a lente de contato descarte diário, ou a ortoceratologia, né, que é aquela lente que você usa só para dormir. Então você coloca a lente só de noite, você vai colocar a lente de noite, vai dormir com ela a noite toda, ela vai corrigir o seu grau, quando você acordar você vai tirar, e vai estar o dia inteiro sem óculos, sem lente, sem nada. Então, para praia, piscina e esporte de modo geral, a ortoceratologia é o que a gente tem de melhor para oferecer e mais seguro para o paciente, tá? No impedimento de fazer ortoceratologia por qualquer que seja o motivo, a descarte diário é uma excelente opção também. Doutora, mas a horta é para qualquer grau ou... Assim, eu falo qualquer grau tirando o ceratocone, claro, né? Mas eu falo qualquer pessoa pode fazer uso? Então, é legal você falar isso. O ceratocone é uma contraindicação à ortoceratologia, isso é uma pergunta que eu recebo muito também. O paciente com ceratocone não tem indicação de fazer ortoceratologia, porque a gente não consegue realmente entregar um resultado satisfatório, tá? Mas não, a ortoceratologia, ela tem os bons candidatos para a ortoceratologia, né? Então, geralmente, são pessoas míopes que têm um grau até 8, 10, se a gente consegue corrigir. Então, assim, poxa, que legal, é bastante, Os hipermétropes, até mais 5, porque hoje a gente já tem ortoceratologia para hipermetropia. E o astigmatismo, no geral, até 2,5, mais ou menos, a gente consegue uma boa correção. Ah, certo. Então, o menor seria para o astigmatismo e o maior para a miopia. Né? A ortoceratologia para miopia foi a primeira lente que a gente teve de ortoceratologia e é o que a gente fazia até então. No ano passado, surgiram as lentes de hipermetropia, né, que é uma grande novidade aí, que a gente está começando a adaptar agora.
Então, hoje a gente tem ortoceratologia para míopes, para hipermétropes e para astigmatas. O astigmatismo a gente consegue corrigir até mais ou menos 2,5. E aí, aquela coisa, se o paciente é um bom candidato à ortoceratologia, é o melhor que tem para quem é esportista. Eu tenho um paciente mesmo que ele é um paciente jovem, ele é profissional de vôlei de praia, ele estava tendo muito problema porque estava entrando areia o tempo todo e ele usa lente de contato, porque ele é míope, ele usava lente de contato para jogar. Então ele estava tendo muito problema, ele vai com a mãe na consulta e a mãe falava assim, doutor, eu não aguento mais vir nessa emergência e tirar grão de areia do olho dele. Com a lente, olha o perigo. Então ele poderia ter corrido perigo grande. O que a gente fez? Eu indiquei a ortoceratologia para ele, ele já está adaptado, já está fazendo, já está com o grau dele zerado e transformou a vida dele, né? O primeiro campeonato que ele fez, ele foi primeiro ou segundo lugar, não sei, nacional, né? Porque ele joga profissional. Ele me mandou uma mensagem, primeiro jogo que eu fiz, enxergando tudo, sem estar com a minha lente de contato no jogo e sem me preocupar com a questão da areia com a lente, né? Ô, doutora, é engraçado que parece assim uma mágica, né? Porque imagine você, é o usuário de óculos ou de lente de contato, mas aí você dorme com uma lente de contato e quando você acorda, você não precisa de nem a lente de contato e nem o óculos. Assim, para os leigos, esclarece mais um pouquinho, assim, o que faz à noite essa lente quando a pessoa está dormindo? Essa lente, ela tem um desenho especial, tá? Que a gente chama, ela tem uma curva, ela é interna, né, da lente, ela tem um desenho especial. E esse desenho especial, ela modela a sua córnea, ela molda a córnea. Através de redistribuição de forças hidrostáticas mesmo, tá? Redistribuição de líquidos ali. Então, ela remodela a córnea do paciente, e aí esse remodelamento corneano corrige o grau. Diferentes graus, cada lente para um olho, para um paciente. Então, é fantástico realmente, né? É uma tecnologia fantástica. Eu sou apaixonada pela ortoceratologia, sou uma entusiasta, sou pioneira aqui na Bahia, eu trouxe a técnica para cá, inclusive. Então, eu trouxe a ortoceratologia aqui para a Bahia em 2022. Então, eu sou pioneira de ortoceratologia aqui. Hoje a gente tem vários colegas fazendo, mas eu sou apaixonada pela técnica, porque, poxa, imagina você poder dormir e acordar enxergando, é o sonho de todo míope, né? Do hipermétrope também, mas o míope principalmente, né? Principalmente. E a gente ainda tem a questão dela ser um dos tratamentos mais eficazes para controle de progressão de miopia em crianças e adolescentes, né? Então, a ortoceratologia também entra aí como um tratamento muito eficaz de manejo de miopia, de controle de grau de crianças e adolescentes. Eu tenho muitas crianças usando. Doutora, então fale mais sobre isso, porque agora realmente com as telas, assim, o número de crianças aumentou muito, muito mesmo, tanto de crianças que a miopia não para de crescer. E engraçado, eu não sabia que poderia também fazer para criança. Faz para criança, eu tenho crianças que fazem ortoceratologia de 7, 8 aninhos, que as crianças se transformam, né, a vida delas, porque elas passam a ter liberdade para brincar, para fazer esporte, que é tão importante aí no manejo e no controle do grau da miopia. Enfim, as crianças se transformam. Então, eu tenho crianças pequenas fazendo ortoceratologia, completamente independente dos óculos e garantindo o tratamento de controle de progressão de grau. E os pais, é claro, né? Os pais é que vão controlar isso, que vão limpar, que vão colocar, fazer toda a adaptação. Mas, assim, e a criança por exemplo, ela foi para casa de um parente, foi para casa de um pai. É melhor nesse dia não fazer, porque vai existir uma pessoa específica para cuidar, não é isso ou não? Adriana, vou te falar uma coisa. As crianças surpreendem muito a gente no uso da lente de contato. Muito. Claro, a lente de contato em crianças é uma decisão conjunta. É uma indicação médica e é uma decisão dos pais com a criança. Não adianta o pai querer e a criança não querer, não adianta a criança querer e o pai não querer. Não adianta. Então, é uma indicação conjunta. Eu brinco que a gente faz tudo em conjunto, né? E aí, o pai, claro, precisa ter uma responsabilidade em cima daquele uso daquela criança. Óbvio, porque a criança não vai ter maturidade suficiente para se responsabilizar por aquilo. Isso é claro. Mas, assim, as crianças surpreendem muito. Primeiro, porque elas se adaptam muito fácil, muito rápido, quando elas são motivadas, né? E segundo, porque elas cuidam bem, claro, sempre na supervisão ali dos pais. Então, se acontece da criança, por algum motivo, for dormir na casa de alguém, geralmente alguém de confiança, tem muito isso. Tem crianças que têm pais separados, por exemplo, cada final de semana está na casa de um. Exatamente. Tem criança que vai dormir na casa da avó, ela leva a lentezinha, o pai geralmente orienta como é que faz e usa numa boa. Não tem problema nenhum.
Pronto, tá vendo? Explicado também, né? Tudo sem solução, gente. E o legal da ortoceratologia é que ele é um tratamento reversível, ou seja, se você por algum momento, em algum momento, decidir não usar mais, seja por qual seja o motivo, ou dependendo, eu tive uma paciente há pouco tempo que foi assim, ela decidiu que ela queria operar, então assim, o grau dela estabilizou, ela chegou numa idade que ela queria operar, ela falou, doutora, agora eu não quero mais usar, vou operar. A gente suspende, a córnea volta toda ao original, vamos dizer assim, e ela faz a cirurgia dela. Então, assim, o legal da ortoceratologia é isso, ela ser reversível, né? O fato de a gente poder manejar o grau quando precisa, suspender por algum motivo que precise, suspender porque queira suspender. Agora eu quero só usar óculos, aí pronto, para. Isso. Ou então, às vezes pegou uma úlcera de córnea, alguma coisa assim que não, né, não deve mais, pode acontecer também, né? E aí pode parar um pouco e depois voltar. O risco de complicação é muito baixo, né, com essas lentes, porque a manipulação dela é muito pouca. Seu olho está ali oxigenando o dia inteiro. Então, o risco tem muito baixo. E, assim, é muito legal a gente falar isso, né? Eu acho importantíssimo a gente falar isso. Lente de contato é muito seguro, gente. Lente de contato é um recurso óptico excelente, extremamente seguro, mas precisa ter os bons hábitos, né? Só tem complicação com lente quem não tem bom hábito com ela. A verdade é essa. E a gente tem muitas pessoas que não têm bons hábitos. E, muitas vezes, as pessoas não têm bons hábitos com a lente porque não foram orientadas corretamente. Então, daí a importância de uma adaptação médica. Aí a importância de você adaptação médica, seja ela qual for, seja a lente qual for, da descarte diário ou escleral. Você precisa passar para um oftalmologista para fazer uma adaptação correta. Doutora, foi ótimo você falar nisso, porque eu não consigo entender como tem pessoas que compram lente de contato pela internet. Eu não consigo entender. Tem muita gente. Muita gente. A gente não sabe a procedência dessa lente, a gente não sabe se essa é a lente ideal para o seu olho, e aí acaba usando a lente de qualquer jeito, não é bem orientado, nem sabe os hábitos direito que precisam ter, e aí acaba tendo uma série de problemas, e aí você acaba aí demonizando o uso da lente de contato para a população, sendo que é um recurso extremamente seguro, maravilhoso, e que as pessoas simplesmente fazem mau uso e acabam tendo complicações sérias por conta do mau uso da lente. Então, isso é uma coisa legal para a gente falar, né? E pontuar sempre, né? Lente de contato é maravilhoso, mas precisa ter bons hábitos, precisa ter responsabilidade no uso. Se você acha que você não vai dar conta de tirar para dormir, de trocar no tempo certo, de usar o produto correto, é melhor nem usar. Doutora, me passou outra coisa aqui pela cabeça. O míope que estabilizou, e aí ele já tem aquela caixinha da lente, aí ele já compra sempre, aí às vezes na internet ou numa ótica, sei lá, em qualquer lugar. Mas aí ele, porque estabilizou, ele não está indo no oftalmologista, já está estabilizado, não, 2, 3, 4 anos sem ir. Dá um recado para esse pessoal também que estabilizou e que já sabe qual é a lente de contato que ele usa. Quais as outras consequências que pode acontecer nesse período dele não ir ao oftalmo? Ele está perdendo a grande oportunidade de fazer uma consulta e cuidar dos olhos dele como um todo, né? Que é aquela coisa que a gente cai lá no começo, que a gente falou. Consulta oftalmológica não é só grau, não é só para ver grau. Né? Principalmente o paciente míope é um paciente que tem que fazer um mapeamento de retina todo ano, por exemplo. Que é uma retina mais sensível, mais fina, que tem maior risco de descolamento. Então, ele está perdendo a oportunidade de avaliar todas as estruturas do olho dele. Avaliar se o grau dele é isso mesmo, né? Porque às vezes mudou e ele nem está percebendo que mudou. Pode ter uma redução também, doutora? Pode, é difícil, mas pode, né? Por alguns fatores pode acontecer, mas é muito difícil. O grau da miopia não reduz por si só, não. A não ser que o paciente esteja usando um grau a mais, que a gente chama de hipercorrigido. Tá. Aí pode acontecer aí, em algum momento da gente achar o grau certo. Falar, não era bem isso que você precisava. Então, se você fica ali só comprando lente, você perde a oportunidade de fazer uma consulta oftalmológica e ver como é que está a sua saúde, né? Medir a pressão do olho, olhar o fundo de olho, olhar segmento anterior, ver se a lente que você está usando é correta, se é isso mesmo, se é ideal para você. Enfim, você perde a oportunidade aí de realmente fazer a sua revisão, né? Eu falo que você indo lá comprar as suas lentes todo ano, a cada 6 meses que seja, você tem, além de tudo, a oportunidade de fazer uma revisão dos seus olhos, né? Você falou uma coisa agora também, doutora, da pressão ocular, né? É engraçado, às vezes a gente, quando chega num médico normal, a primeira coisa que faz é tirar pressão e tal. E as pessoas não imaginam que o olho também tem pressão. E que as doenças do olho, elas são muito silenciosas. E
Por isso você tem que ir ao oftalmo, não importa se estabilizou ou não importa até se você não usa óculos, né? Se sua visão é 20/20, como falado e tal, mas você tem que ir, porque todas as doenças do olho, todas não, a maioria das doenças do olho, elas são silenciosas, não é isso, doutora? Exatamente. A pressão mesmo, para o paciente ter algum sintoma de pressão alta no olho, a pressão tem que estar muito alta, tipo 40. Senão ele não vai sentir nada. Ele vai sentir no máximo um desconforto, aquele peso, uma coisa estranha. Tem paciente que não sente nada mesmo, né? Tipo, chega sem sentir absolutamente, o olho nem fica vermelho. Quando a gente vê lá, a pressão tá alta, já tá com aquele nervo óptico escavado. Então, assim, exatamente isso. As doenças do olho geralmente são silenciosas. Quando dá sintoma, é porque a coisa já tá muito avançada, né? Então fica a dica também, gente. Mesmo que você não seja usuário de óculos, não está precisando de nada, mas vá anualmente ao seu oftalmologista, né? Você tem que ir. Doutora, outra coisa, tem alguma patologia que dá sono? Porque eu não sei se foi o ceratocone, eu não lembro agora, alguma coisa que diz que alguma patologia no olho que a pessoa sente sonolência. Não, nada muito específico, não. Assim, a pessoa às vezes sente muita sonolência por cansaço visual, que a gente chama de astrenopia. Astrenopia é conjunto de sinais e sintomas que tem a ver com cansaço visual, ardência nos olhos, por uso da visão e às vezes sono, né? Tem gente que, por exemplo, tem um grau, vamos supor, de astigmatismo, independente de ceratocone, que não corrige, está ali o dia inteiro no computador, chega no final do dia, está com aquele olho pesado, com aquele sono, porque ele está com cansaço visual mesmo, né? Mas nenhuma doença específica no olho causa sono, não. Especificamente, essa doença tal causa muito sono. Um dos sintomas é o sono, não. Não, então pronto, gente. Então foi mito, onde eu vi isso, eu não lembro agora, mas que o ceratocone dava sono, não é mito, tá? O ceratocone, quando não corrigido, quando não bem corrigido, ele causa muito cansaço visual, porque ele causa astigmatismo muito forte, né? E o astigmatismo, classicamente, dá muita dor de cabeça, muito cansaço visual, né? Enfim, e aí pode realmente um paciente com astigmatismo altíssimo, com ceratocone que não tá bem reabilitado, ele pode realmente ter muito sintoma, né? Sim. Doutora, eu queria falar também das lentes de defoco para criança. A gente falou mais bem rápido, assim. Eu tô encantada e acredite, tem muitas pessoas ainda descrente, acham que isso é balela, isso não existe. E eu estou realmente encantada com a tecnologia, com todas as empresas que se esforçam bastante, e sobre essas lentes de defocos. E assim, e vi também, como eu sou muito ligada ao ramo óptico, eu vi também que tem pais que faz a lente de defoco, ela tem um tempo que você ganha até outra lente para se mudar de grau, e tem pais que não tá indo levar a criança dentro desse 1 ano para ver se teve alguma alteração ou não. Não entende que esse óculos é um tratamento, né? Então, eu queria que você explicasse melhor sobre as lentes de defocos. As lentes de defoco são lentes para controle de progressão de miopia em crianças e adolescentes. A gente não tem estudo em adulto, tá? Os adultos que querem usar para tentar estabilizar o grau, a gente fala que é um uso off-label, ou seja, não tem estudo que comprova que aquilo tem benefício em adultos, tá? Os estudos são até 16 anos, mas tem inúmeros estudos hoje mostrando os benefícios, e a gente vê na prática, né? Eu sou especialista também em manejo de miopia, eu vejo crianças na prática com grau estabilizado 2, 3 anos, com progressão lenta aí desse grau fisiológico, crianças que estavam galopando o grau, né? Cada ano que ia aumentava 1,5. Então, assim, a gente tem realmente um resultado maravilhoso com essas lentes. É uma tecnologia realmente fantástica. Eu também sou encantada, sou apaixonada pelas lentes de defocos. E eu falo muito para os pais isso. Imagina se a sua criança está tendo oportunidade de, além de corrigir o grau, tratar o grau. Ele está usando um óculos que é um tratamento. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Ele já está tendo que usar um óculos e ele, junto com o óculos, já está tratando aquela miopia, já está tendo a oportunidade de estabilizar, que a ideia, na verdade, isso é muito importante a gente falar também, a ideia, na verdade, não é estabilizar o grau, e sim desacelerar a progressão. A gente vê crianças que estabilizam realmente, mas a função dessas lentes é desacelerar a progressão da miopia. Então, ela tem aquele aumento fisiológico, porque o olhinho da criança vai crescer de forma normal e fisiológica, mas a gente vai controlar, vai ser um crescimento controlado desse olhinho dessa criança e um aumento controlado desse grau, se houver. Então, é fantástico, é fantástico.
Uma coisa que eu acho assim que as pessoas não conseguem controlar realmente essa coisa de não dar tela às crianças. Eu às vezes, como eu sou representante, eu visito a oftalmologia, então às vezes eu estou na sala de espera e para falar com o oftalmo e eu estou vendo ali a criança e na tela eu falo, meu Deus A do criança céu. entra olhando para baixo no consultório. Entra assim, na tela, conduzida pelo pai. Isso dá com dor no coração. E na hora que tá chegando no corredor, eu já falo, mas você tá no celular aqui, aí amanhã, tira na hora. Entra olhando para baixo. Às vezes você não tá nem vendo quando está entrando. Eu penso, doutora, não sei como vocês oftalmos pensam, mas eu penso assim que se não for essas lentes para corrigir, eu acho que não tem muito o que ser feito, não, porque não tem jeito. Os pais não entendem, por exemplo, essas lentes de defoco, ela vem com um livrinho explicando que tem o tempo de ficar no sol, mas cada vez mais você vê os pais sem paciência, sem tempo e deixando a criança à vontade com as telas. E olha, eu vou te falar uma coisa muito importante. Não tem nada mais eficaz do que o controle ambiental, tá? Não adianta lente de defoco, não adianta colírio de atropina, lente de contato gelatinosa, que a gente tem também lente de contato gelatinosa de defocos, né? Ou ortoceratologia, se não houver o controle ambiental, tá? O controle ambiental, o que é o controle ambiental, doutora? O controle ambiental é levar a criança para brincar ao ar livre, sair da tela, tomar sol. Então, isso daí é muito importante, tá? Então, a gente não tem nenhum tratamento tão eficaz quanto o controle ambiental. Então, o controle ambiental tem que estar ali, ó, no primeiro da lista. Porque senão não adianta. Não adianta passar o óculos que for, a lente que for, se não houver o controle ambiental. Se não houver controle de tela, se não houver aumento de atividades ao ar livre, se não houver tomar sol. Eu falo, gente, a gente mora num país tropical. A gente ainda tem esse benefício de ter um país que tem sol, tem muito sol. Então, vamos aproveitar e levar as crianças para fora. Atividades em outdoor, que a gente chama, né? Atividades fora de casa. Para poder ele pegar sol, para poder exercer a infância de fato, né? É o que a criança precisa. Ser criança, brincar. Então é isso que a criança precisa. Não tem nada mais eficiente do que isso. Muito. A senhora falou também de lente de contato de defoco, não sabia. Existe? É uma lente gelatinosa de descarte diário. A criança usa todos os dias a lente, ela é descarte diário, porque ela é descarte diário é muito segura com relação à infecção. Sim. E é uma alternativa à ortoceratologia. A criança o pai ou a mãe, a criança que não quiser fazer ortoceratologia, por qualquer que seja o motivo, tem a opção de usar uma lente de contato de descarte diário gelatinosa de defocos, que é uma lente que controla também a progressão do grau. E aí eu tenho muito paciente que faz uso intermitente. Ele tem o óculos de defocos e quando ele quer usar uma lente, ele usa uma lente de defocos. É bem legal. Bem interessante. E é bem seguro, porque é descarte diário, coloca de manhã, tira de noite e joga fora. Gente, olha quanta novidade na área de lente de contato e tudo. Por isso que é bom a gente trazer especialistas e divulgar mais ainda, né? Muito. Eu mesmo visito o oftalmo, já trabalhei com lente de contato. Há anos atrás fiz curso de contatóloga e tal, mas há tantos anos atrás, eu acho que ainda existe uma empresa muito boa, Optolentes, acho que é uma empresa do Rio Grande do Sul. São excelentes. Muito são boa. Maravilhosas, a gente trabalha com eles, são lentes maravilhosas. E aí, ó, quanta novidade, quanta coisa acontecendo, e a gente precisa realmente visitar mais o oftalmo e saber mais das coisas, né? Com certeza, com certeza. Doutora, a gente está chegando ao finalzinho, e quero saber se, assim, aonde te encontrar, suas redes sociais, algum recado. Então, eu acho legal. Deixa só, se puder, né? Sim, se tiver tempo, responder uma pergunta da caixinha assim, que me fizeram, que eu achei muito importante. Teve uma pessoa que me perguntou assim na caixinha de perguntas, doutora, eu não adapto com a lente rígida, e agora? O que eu vou fazer? Tenho ceratocone, não adapto, porque a caixinha foi por causa de ceratocone, né? Tenho ceratocone, não adapto a lente rígidas, e agora? Então, gente, o que é importante, assim, qual é o recado que eu quero dar para aqueles pacientes que não se adaptam à lente de contato rígida? Primeira coisa, será que já tentou todos os tipos de lente de contato rígida? A gente tem vários tipos de lente de contato rígida, vários modelos, assim, de vários laboratórios, com vários desenhos diferentes, que muitas vezes o paciente não se adapta a uma e se adapta a outra. Então, a gente tem que tentar todo o nosso arsenal primeiro. Então, a pergunta é, será que já tentou todos os tipos de lente de contato rígida? Se a resposta for sim, será que já tentou uma lente escleral? Dificilmente um paciente não se adapta a uma lente escleral. A lente escleral ela é confortável, ela é uma lente que realmente, foi o que eu falei, mudou aí o paradigma do ceratocone, do paciente com ceratocone avançado, principalmente, que estava condenado a fazer um transplante de córnea. Então, primeiro a gente tem que saber se já tentou todos os recursos possíveis. Tentou todos os tipos?
tentou todas as gelatinas, todas as rígidas, tentou tentou a escleral, não conseguiu de jeito nenhum. Aí a gente tem que pensar nas estratégias, o que a gente vai fazer, né? A gente pode tentar um implante de anel para ver se é o caso, a gente pode tentar outras estratégias, né? A última estratégia é sempre o transplante de córnea, e é muito importante as pessoas entenderem. Eu recebo paciente no meu consultório, às vezes falando assim, doutora, eu quero fazer transplante, achando que o transplante vai curar o problema dele. Recebo muito paciente assim, eu quero fazer transplante. Ó, não é bem assim. Transplante de córnea é uma doença, é uma cirurgia extremamente complexa, né? Pode dar que pode dar certo, rejeição, não, né? que demora pelo menos aí cerca de 1 ano para começar a reabilitar a visão daquele paciente. E o que muita gente não sabe, que o paciente transplantado geralmente precisa de lente de contato rígida. Porque há uma irregularidade muito grande do próprio botão transplantado, que leva a ponto, né? Então, tem várias questões aí. Então, é muito importante. Quando eu falo isso ele com o vai paciente, ter que usar a lente. vai ter que usar de qualquer forma. Então, eu falo, olha, o transplante de córnea é o último recurso, quando a gente não consegue resolver com mais nenhum recurso. E muita gente não sabe, porque acha que é simplesmente pegar uma córnea de outra pessoa, botar ali e tá curado. E não é assim, né? Fora que a gente sabe que leva junto aí muitas possibilidades de rejeição, de complicação. Então, assim, é sempre o último recurso realmente para o paciente com ceratocone. Claro que tem aqueles pacientes que não tem jeito, que a gente fala, não tem jeito, você vai ter que fazer. Existem pacientes muito complicados, realmente, que já tiveram complicações muito grandes do próprio ceratocone, porque a própria doença avançada traz o risco de complicações, como a hidrópsia, por exemplo, que é uma complicação muito comum, que é uma descompensação do tecido, que faz um inchaço grande na córnea, um edema, e isso pode deixar uma cicatriz muito grande. Então, eu tenho pacientes que já sofreram muito, e são pacientes que realmente a gente coloca na fila de transplante. Mas, além dela ser demorada, né, tem essa logística aqui na Bahia também, de ser muito demorada, os pacientes às vezes têm que ir para outro estado para poder fazer cirurgia de transplante de córnea. Ela leva em si uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração. Agora, não é uma cirurgia simples. O anel faz aqui mesmo. O anel faz aqui. O anel faz aqui. O anel, a gente tem vários, eu não opero, né, no momento, mas a gente tem vários colegas que fazem implante de anel, sim. O anel faz aqui, mas eu indico muito pouco anel, viu? Eu acho que antes do anel, com certeza, uma das lentes de contato que a doutora falou, provavelmente vai dar certo. Exatamente, eu indico muito pouco anel, exatamente por isso. Porque eu resolvo a maioria dos meus problemas com lente de contato. A grande maioria. E eu sou daquele tipo que persiste. O paciente fala, doutora Carla desiste. Não desiste, não. Eu só desisto quando o paciente fala que realmente quer desistir. Porque tem adaptações difíceis. Tem pacientes que são muito sensíveis. O olho com ceratocone é um olho muito sensível. É um olho que muitas vezes já passou por um histórico de alergia muito grande. Já usou colírio a vida inteira. Foi difícil de controlar. Então, é um olho mais inflamado, vamos dizer assim, né? Então, é um paciente que tem uma superfície mais agredida, mais sensível, e às vezes é um paciente que não consegue usar uma lente de contato corneana rígida. Não dá para eu romantizar que vai todo mundo usar, que vai ficar todo mundo lindo. Não, todo mundo bem, porque vai ter vários pacientes que não conseguem usar uma lente de contato rígida porque o olho não consegue, porque não adapta, porque é sensível, porque incomoda, porque aquilo vira um transtorno. Eu gosto muito de falar isso a partir do eu falo, a lente de contato tem que ser sua amiga, a lente de contato está para te ajudar, para você viver. Ela não pode ser um transtorno na sua vida. A partir do momento que a lente de contato vira um transtorno na vida do paciente, tem alguma coisa errada. A gente precisa rever. A gente precisa rever a adaptação, a gente precisa rever o tipo da lente que ele está usando, então não pode ser um transtorno. Aquilo tem que vir para te ajudar, né? Então isso é muito importante. Então eu falo muito para os meus pacientes, se isso virou um transtorno na sua vida, vamos rever. Vamos ver se é o caso de você usar uma escleral, vamos ver se a gente consegue um óculos que vai te dar uma vida que para você Eu mesmo fiquei encantada com a escleral, eu não conhecia fiquei... Realmente é transformador, assim, né? Os pacientes os pacientes que sofreram muito a vida inteira ou tentando usar uma lente rígida não conseguem, quando colocam uma escleral, falam, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Ou por que não me indicaram antes, né? Ou porque não indicaram, exatamente. Porque não é uma lente que todo oftalmologista adapta. Tem por isso que ir para o especialista é fundamental, gente. É incrível. Tem muitos oftalmos bons, como ela falou, e assim, os melhores colegas são aquele que ele não é especialista numa coisa, mas ele te indica, ó, levar para
por exemplo, no caso da doutora Carla, vá para a doutora Carla, que lá você vai ter todas as opções de lente de contato. Ela é especialista. Então, essa coisa também de trabalhar em grandes clínicas como a doutora, eu falo, é muito bom, porque ali você tem um mundo, um universo da visão. Então, você vai, por uma questão de um óculos, simplesmente vou mudar meu óculos e chega lá o colega e fala, não, eu preciso indicar para tal especialista, eu preciso indicar para outro. Isso é bem importante também, né, doutora? Isso é importante, é fundamental e a gente fala muito isso também, né? Assim, infelizmente não é sempre que acontece, né? Eu falo, ninguém é obrigado a fazer especialidade, subespecialidade que não gosta, que não quer, que não se sente confortável em fazer, mas encaminha, porque assim, é uma questão até de empatia com aquele paciente, você encaminhar, né? Eu, por exemplo, não faço retina, não faço glaucoma, eu encaminho. A oftalmologia tem sub-áreas, né? Então eu falo, dá de César o que é de César, né? Cada um com a sua sub-área. Eu tenho pacientes, por exemplo, altíssimos míopes que fazem acompanhamento comigo de superfície de lente de contato, mas que fazem um mapeamento de retina todo ano com um colega que é retinólogo. Porque é ele que vai saber identificar se tem algum problema. Ele que vai saber intervir. Então, cada um na sua subespecialidade. A oftalmologia é muito rica, né? Tanto que tem mais de 10 subespecialidades dentro da especialidade. Exatamente, dentro da especialidade são muitas. Eu falo assim, gente, como eu gosto muito do olho, né? Muito desse mundo, desse universo, são anos. Eu falo que o olho é um ser humaninho ali dentro da gente, porque, gente, ele tem depressão. Não é só, ele tem os músculos, ele tem tanta coisa, é como se fosse um ser humano, literalmente tem que ser cuidado, né, doutora? É aquela coisa, a janela da alma e é mesmo, né? Né? Eu falo muito com meus pacientes isso também. Gente, o olho é a parte do seu cérebro que tá para fora. Tá ali recebendo tudo que vem de fora. Tantas imagens como, enfim, coisas que vêm de fora. O seu olho é o cérebro que tá para fora. Muita coisa que acontece no olho tá sendo refletida no cérebro. Né? Quando os pacientes chegam com baixa de visão, por exemplo, e a gente olha, o olho dele está todo normal e a coisa está acontecendo lá atrás, na via óptica. Porque daqui que sua imagem, que é a imagem que você está vendo aí, entra no seu olho e o que você está vendo seja interpretado, ele passa por uma via que é interpretada lá atrás aqui no seu cérebro. Doutora, então é fantástico. Então, nesse caminho, eu brinco que nesse caminho muita coisa pode acontecer. Doutora, a senhora falando isso, eu vou te dizer uma coisa. Claro que hoje não dá mais tempo, mas depois eu vou trazer a senhora aqui para falar. Porque a senhora é a primeira médica que fala assim, o que tá para fora. Agora tem uma nova tecnologia, né, que foi lançada há poucos anos e chegou no Brasil há pouco tempo, que são as lentes biométricas. E eu tô fascinada. Gente, eu tenho 28 anos na área, e eu tô fascinada, então depois eu também quero te trazer, porque como você é a primeira que tá falando isso, essa lente também é a primeira que ela não vê só a parte de fora, ela vê dentro também do olho, porque todas as lentes de multifocais é sempre da córnea, né, para o vértice da lente, e essa não, é dentro, ela pensa no cérebro, pensa no coisa, por isso que é chamada de biométrica, então essa lente e também... é legal, porque vou fazer a propaganda aqui, tá, gente? É da Rodenstock, que eu trabalho nessa empresa, mas não é por isso não, é que os alemães são fogo, gente. Eles inventam coisas assim que não... Olha, isso é tão interessante, porque a gente tem muito paciente que usa multifocal, que não adapta a óculos multifocal. E olha, a gente olha, examina, faz refração, refaz refração, e não consegue descobrir por quê. O porquê. E tem paciente que simplesmente não se adapta a óculos multifocal. Foi essa pergunta, a da Rodenstock, sobre até as próprias lentes dela, não é de concorrente não, sobre as próprias lentes dela. Mas por que ainda tem pessoas com o avanço dos multifocais que não acostumam, que falam não acostumou? E aí vai ser um outro dia, um outro papo, que eu faço questão de te trazer aqui pra gente conversar sobre essas lentes novas, essa novidade no mercado, essa nova tecnologia. Porque, gente, de quando eu comecei, era lentes em cristal, orgânica, aí depois a gente teve lentes freeformes, aí lentes digital, e agora a gente vem com essa de biometria, uma lente biométrica. É muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto na oftalmologia é justamente essa coisa de estar sempre inovando, descobrindo coisas, e sempre aliada à tecnologia, né? Eu brinco, assim, eu falo assim, que eu faço muito, eu estudo todo dia, né? Eu leio artigo todo dia, eu estudo todo dia. Então, assim, até quando você está preparando uma aula, uma palestra, você está estudando, né? Então, assim, eu gosto muito, eu falo que toda semana tem uma novidade. Assim, eu que faço manejo de miopia, faço a parte de lente de contato, toda semana tem uma novidade. Tem um artigo novo, um estudo novo que foi publicado, alguma coisa que está sendo investigada. Isso eu acho fantástico, né? A gente está assim, sempre em constante atualização e mudança e sempre muito aliado à tecnologia, né? Então, assim, eu acho isso fantástico, fantástico.
Doutora, eu vou te dar um mimozinho que é do Obrigada, programa, entendeu? Espero que você goste. Deixa eu abrir. Todos os meus convidados eu gosto de dar, eu uso. Eu acho que você vai gostar também. Pesado, né? Na verdade, a caixinha que é pesada, ele é levinho. Da caixinha, inclusive tem seu nome aí na caixinha, Ai, tá? que coisa linda, gente, de porcelana. Olha que lindo. E com seu nome ainda, né? Adoro. É um bracinho de... Amei! Lindo, lindo. Aqui, adorei. Lindo, lindo. Tem um broche de óculos, obrigada. eu uso um também. Adorei. Pode botar no jaleco, Com né? certeza. Pronto. Doutora, então, me diga suas redes sociais, aonde o paciente te encontra. E porque a gente, infelizmente, está chegando no final, porque eu vou dizer uma coisa, eu amei todo o papo, tudo. Então, recado final para o paciente com ceratocone primeiro, né? Que é aquele paciente que precisa ser acompanhado e reabilitado e parar de coçar os olhos. Esse recado também é importante, né? O paciente com ceratocone precisa de acompanhamento, receber o diagnóstico, você precisa escolher um médico para chamar de seu especialista em ceratocone, acompanhamento, reabilitação visual, seja com óculos ou lente de contato. A partir desse acompanhamento, a gente vai traçar o seu histórico e a conduta a partir de então. E parar de coçar os olhos, parar de mexer os olhos, parar de dormir pressionando os olhos, tudo que pode aumentar a deformidade da sua córnea. Então, esse é o grande recado para esse paciente com ceratocone, né? E, enfim, eu atendo no DEORC do Hospital da Bahia, e eu tenho um consultório na Clínica Humana, aqui lá no Taigara, tá? Que é uma policlínica, que o setor de oftalmologia eu atendo lá, tá? Então, eu atendo nesses dois, conhece? Atendo nesses dois lugares. A parte de lente de contato eu faço mais no DEORC do Hospital da Bahia, porque lá eu tenho um laboratório, eu brinco que eu tenho um laboratório de lente de contato lá, é um setor super completo, com todas as caixas de lente rígidas possíveis, então assim, eu tenho todas as possibilidades lá, não tem nenhuma lente que eu não tenha lá atualmente para adaptar. Então, isso é muito bom, muito importante. A gente tem vários laboratórios, de vários laboratórios, né, de vários tipos, de vários modelos, de vários desenhos, da gelatinose de descarte diário à escleral. Então, geralmente, essa parte de lente de contato eu faço lá no DEORC do Hospital da Bahia mesmo, né? Que realmente a gente tem um setor bem completo. Eu brinco que é o setor mais completo da Bahia, e eu acho que é mesmo, viu? É verdade, gente. Eu acho que é mesmo. E eu tenho o meu Instagram, que é o @doutora, DRA, Carla Cordeiro Vita, _OFT. Você colocar doutora Carla Cordeiro Vita, já vai. E lá eu posto todos os dias conteúdo de graça para quem quiser assistir, conteúdo de informação importante, relevante e de qualidade, né? Porque a gente tem muito de serviço hoje, a verdade é essa, né? Nas redes sociais. A internet acontece isso também. Então a gente tem que aproveitar aí quem faz quem produz esse conteúdo de qualidade, e eu produzo todo dia conteúdo e coloco conteúdo lá todo dia para ajudar as pessoas, que eu acho que o grande intuito sempre foi, eu brinco que eu comecei quando era tudo mato. Eu tenho Instagram profissional desde final de 2017, quando quase ninguém falava de Instagram ainda profissional, e o intuito sempre foi levar informação de qualidade para as pessoas, né, para a população de um modo geral. E tem um canal no YouTube que eu confesso que eu deveria alimentar mais, mas é o mesmo canal, que é Doutora Carla Cordeiro Vita. Ah, tá vendo? Eu te sigo nas redes sociais, mas o canal do YouTube não, então já vou começar a seguir também, tá? Gente, eu também quero agradecer aos patrocinadores, né? Me presta essa sacolinha, doutora. Queria que você botasse também na tela a patrocinador da Ótica Diniz. Gente, muito obrigada, Ótica Diniz. Assim, a gente conta sempre. É uma ótica que, inclusive, a doutora também conhece, gosta. E foi muito... Ele é a primeira ótica que está nos patrocinando, que está acreditando no projeto, né? É um projeto que já nasce grande, porque olha o nível dos convidados que a gente traz, né? Ótica Diniz, mais uma vez, muito, muito obrigada por patrocinar. A outro patrocinador é a Evolua, agência de marketing digital. Essa agência de marketing digital, ela cuida bastante também de redes sociais de profissional da área visual, tanto óticas como também a parte de oftalmologia,
né? Depois até indicar para a doutora também, quiser alguma coisa da Evolua também, conhecer. Então, muito obrigada aos patrocinadores. E, mais uma vez, muito obrigada à presença da doutora Carla. Eu que agradeço. Aqui, tá bem? Eu acho que o papo rende, né? Rende, as horas passou, gente. As horas passou aqui, a gente nem viu. Terminou ficando um podcast longo, mas, assim, muito informativo. Eu acho isso muito bacana. Com certeza. Obrigada pela oportunidade, Adriana. Aqui.